Olá, meus amigos, sejamos muito bem-vindos a mais um estudo da obra Memórias de um Suicida. Então, eu desejo um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 10 de junho de 2024. Vamos retomar o nosso estudo, iniciando fazendo a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa amiga Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes e, acima de tudo, o nosso Pai Criador. Nós aqui estamos, Senhor, em torno da obra Memórias de um Suicida, ouvindo os relatos de cada irmão e aprendendo através do estudo o cuidado, o respeito para com cada irmão que em algum momento da sua vida, num ato impensado, tirou a própria vida. Nós aqui estamos aprendendo o que acontece, Senhor, após o suicídio. Estamos nos esclarecendo e nos preparando, Senhor, para ajudar aqueles que o Senhor venha colocar no nosso caminho e que estão com traços, sinais de um suicídio. Que nós possamos utilizar todo esse material, não só para a nossa saúde mental, mas para também auxiliar aos nossos irmãos que cruzarem o nosso caminho. Que a Tua paz possa nos envolver, Senhor. Que a Mãe Santíssima, responsáveis pelo Hospital Maria de Nazaré, servos de Maria, que ela possa, Senhor, em Teu nome, nos inspirar e nos conduzir para esse estudo em que iremos observar o atendimento dos suicidas nas reuniões mediúnicas. Obrigada, divino amigo. Que a Tua paz possa envolver a todos nós. Graça te damos. Em nosso último estudo, nós vimos que foi iniciada a reunião mediúnica e foi, depois da prece do dirigente, foi iniciada com a leitura do Evangelho e com as explicações do presidente da reunião. E ele disse que nessa hora, pela primeira vez, repercutiu essas palavras no íntimo de cada um o divino convite para a redenção, ou seja, para a reparação, para o perdão, para a reconciliação. E, enquanto o orador falava, outra coisa que acontecia com eles, começou a aparecer a sequência das figuras, das cenas do Evangelho, e para eles era uma aula estranha, singular e terapêutica. E dessas arquibancadas, uma coisa bem interessante, por isso a música Silêncio, e se a gente prestar atenção daqui para frente, várias vezes ele vai falar a palavra silêncio. Um silêncio respeitoso, um silêncio diferente. Então, eles na arquibancada, eles assistiam, esse desenrolar dessa narrativa com um silêncio respeitoso. Nós estamos aí nessa parte. E está citando várias passagens do Evangelho, Então vamos lá. Venho, tudo isso aqui que está entre aspas são citações do Evangelho, tá bom? Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Outro versículo. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Eu
o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Outro versículo. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Outro versículo e o último. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Temos uma nota da editora Comunicação do Espírito de Verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 6, itens 6, 7 e 8. E a gente observa que todas essas citações, qual é o teor dessas citações? Ela está trazendo o quê? Consolo e esperança. E era um desfilar empolgante de cenas, das quais o Consolador amável destacava-se, irradiando convites irresistíveis a nós outros, réprobos, condenados, sofredores e desesperançados, enquanto o orador rememorava as divinas ações por ele, Jesus, praticadas. Silêncio religioso presidia as arquibancadas. Frêmito de emoções desconhecidas acendia nas profundezas sensíveis dos nossos espíritos atribulados e tristes. Uma alvorada de confiança, prelúdio protetor da fé, que nos deveria impulsionar para os labores da salvação. Suspensos pelo interesse do ensinamento poderosamente sedutor, fitávamos embevecidos aqueles quadros sugestivos, criados momentaneamente para nossa elucidação e nos quais destacávamos o Nazareno socorrendo os desgraçados, enquanto a palavra afetuosa do orador, envolta nas ondas fluídicas, ainda mais doces, do pensamento caridoso dos seres angélicos que nos assistiam, instruía eternamente, com entonações que repercutiam até o âmago dos nossos espíritos sequiosos de consolo, como imprimindo em seus refolhos, para sempre, a imagem incomparável do médico celeste que nos deveria curar. Então sentimos que, pela primeira vez, desde muitos anos, a esperança descia seus mantos de luz sobre nossas almas enoitadas, pelas trevas do desânimo e da ímpia, cruel descrença. Então nós temos um grupo, e dentro desse grupo alguns que irão se comunicar. Mas nesse momento, todos estão recebendo assistência? Todos. Então, à medida que o orador encarnado vai citando, ele diz assim que vai sendo criado um quadro onde eles conseguem ver o que o dialogador está falando e lendo. E o quanto aquilo consola a cada um deles. Quando eles falam do silêncio, e aqui a gente reporta não só o silêncio externo, mas o silêncio interno. E o que é o silêncio? É ficar sem pensar nada em absoluto. É estar uníssonos, ou seja, todos imbuídos e pensando em um só pensamento. Então aqui, lá no caso, à medida que o dialogador, o dirigente está lendo, todos estão no mesmo pensamento, com a mesma ideia, com a mesma intenção, sem fazer qualquer pulo lá fora. Então isso é silêncio. O que é barulho? É cada um está pensando algo do que está acontecendo, do que vai acontecer ou do que deixou de acontecer na sua vida, no seu cotidiano. Foi para o teu cotidiano, começaste a fazer barulho. Está dentro da reunião,
ouvindo o dirigente, pensando em torno do que está sendo falado, estamos em silêncio. Lembra, a mente ela nunca vai ficar em um nada, ela não foi feita para isso. Mas ela também não foi feita para estar pulando de um galho para outro. Então o silêncio é direcionar a mente para um único pensamento, uma única ideia. E na medida que nós vamos exercitando essa educação mental, aí chegará o momento que a gente vai conseguir cair num silêncio, mas isso daí é mais para frente. Naquele silêncio, naquela calma que você tranquiliza totalmente, você não pensa. Até porque quando a gente fala em pensamento, a gente está falando em palavras. A gente está falando em ditos. A gente está falando em situações vividas. E o diálogo com o Pai não são com palavras. De súbito, um brado, um grito angustioso, de suprema desesperação, feriu a majestade do religioso silêncio que abençoava o cenáculo. Então, em determinado momento, surge um grito. Vamos ver que grito é esse. Um dos nossos míseros pares, justamente daqueles a quem denominávamos os retalhados, entre aspas. Lembra por que eram chamados de retalhados? Lembra que condição era essa? Isso, se jogou no trem. Um dos nossos míseros pares estava ali junto, justamente daqueles a quem denominávamos, entre aspas, retalhados, durante o cativeiro no Vale Sinistros, por conservarem no corpo astral, que é o perispírito, as trágicas sombras do esfacelamento do envoltório carnal sobre as rodas de pesados veículos de ferro, e cujo estado de incompreensão e sofrimento muito grave exigira o concurso humano a fim de ser o quê? Suavizado. Esse concurso humano aí o médium, esperando receber também alívio aos feros, é isso, gente? Isso. Que é feroz, padecimentos que o exasperavam. Arrojou-se de joelhos ao solo e suplicou por entre lágrimas tão pungentes que sacudiram de compaixão as fibras dos circunstantes, como outrora teriam feito os desgraçados em presença do meigo Rabi da Galileia. Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, compadecei-vos também de mim. Eu creio, Senhor, e quero a vossa misericórdia. Não posso mais. Enlouqueci no sofrimento. Socorrei-me, Jesus de Nazaré, a mim também, por piedade. A um sinal de Alceste e de Romeu, os bondosos enfermeiros ampararam-no, conduzindo-o ao médium, uma senhora ainda jovem, delicada de talhe e de feições, e que na véspera se comprometera ao magno desempenho quando das investigações dos obreiros do Instituto para conseguirem a reunião. 2 médicos responsáveis pelo espírito em questão acompanharam-no, estabelecendo sua ligação com um precioso veículo, e também a este dispensando ao médium a mais desvelada assistência, a fim de que nenhum contratempo sobreviesse. Então, o médium, uma vez aceitando, ele recebe uma assistência muito grande, ele não está ali para sair prejudicado. A cena, então, atingiu a culminância mais patética e, ao mesmo tempo, mais sublime que imaginar se possa. Apossando-se de um aparelho carnal que, piedosamente, por momentos lhe emprestava o intuito cristão de beneficiá-lo, por ajudá-lo a conseguir alívio, o desgraçado suicida sentiu em toda a sua plenitude a tragédia que havia longos anos
vinha experimentando seu viver nas trevas do martírio inconcebível, pois tinha agora, ao seu dispor, outros órgãos materiais. De quem era? Nos quais suas vibrações, ardentes e tempestuosas, esbarrando brutalmente, voltavam plenamente animalizadas para produzirem no seu torturado corpo astral repercussões minuciosas do que fora passado. Gritos lancinantes, dolorosos, estertores macabros, terrores satânicos, todo o pavoroso estado mental que arrastava. Refletiu ele sobre a médium, que traduziu, tanto quanto lhe permitiam, as forças do sublime dom que possuía, para os circunstantes encarnados ali presentes, a assombrosa calamidade que o túmulo encobria. Porque quando você fala de mediunidade, fala mediunidade de psicofonia, existe um leque dentro da mediunidade de psicofonia. Então existem médios que entram em transe e que a médium ou o médium está aqui e ele apenas fala: estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, sinto falta disso. É uma característica da mediunidade. E existem outros médios, que é o caso dessa médium aqui, que há um acoplamento tal que você olha para o médium e o médium está transfigurado. Então ele vai sentir mais a dor, ele vai entortar as mãos, vai entortar a boca, vai fazer expressão de dor. É algo bem complexo e bem doloroso para o médium nessa condição. Para o dialogador, para os presentes, é até bom porque consegue olhar e ver. Difere do primeiro médium, que ele é o intuitivo. Então ele passa ali o que está vindo da cabeça dele, mas ele não sente fisicamente. Nesse caso aqui, sente tudo. Então, mesmo que termine a comunicação, vai ficar no corpo físico, fica as sensações daquilo que viveu. Então, se você está aqui apertando a mão, seu espírito está apertando a mão, e você, como médium, está apertando, quando você volta, vai ficar doído. É as sensações, mas aquilo, logo depois de um sono, tu acorda maravilhosamente bem. Mas isso faz parte do processo da comunicação. Eu me recordo uma vez que nós demos uma comunicação e eu me debrucei sobre a mesa, mas o espírito não estava debruçado sobre a mesa. O espírito se jogava no chão. Mas como a gente tem uma certa disciplina, porque é muito forte. Por isso que diz que a mediunidade, ela é uma maternidade. Naquele momento você é um com ele. Você abre mão da sua personalidade, você abre mão da sua forma e entra naquele mundo, se entrega e confia. Ficou claro isso? Então, todos os médios psicofônicos são iguais? Cada um tem as suas particularidades, tá bom? Olha a situação dele. Então, o túmulo encobria. Morreu, acabou, né? Não. Continua sofrendo, continua com dor. Enlouquecido, vendo sobre a mesa os fragmentos em que se convertera seu desgraçado corpo de carne, olha, ele se via, por ele próprio atirado sobre as rodas de um trem de ferro, pois seu inacreditável estado mental fazia-o ver por toda parte, olha só, estado mental, fazia-o ver por toda parte o mal que existia em si mesmo. Então a gente para pensar, mas era só um estado mental, então vamos mudar o quadro mental dele. Não é assim, gente. É real. Ele está vivendo mentalmente tudo aquilo ali. Chaga que lhe violentava a consciência. Arrebatou a jovem médium em agitações penosas e, debruçando-se sobre a mesa, a médium, pôs-se a reunir aqueles mesmos fragmentos. Então, ela sobre a mesa, o médium começou a fazer esse movimento para juntar os pedaços. Arrebatou a jovem médium em agitações penosas e, debruçando-se sobre a mesa, pôs-se a reunir aqueles mesmos fragmentos, tentando reorganizar o corpo, que via, cheio de horror, eternamente disperso sobre os trilhos.
presa dramática de uma das mais abomináveis alucinações que o além-túmulo costuma registrar. Vulnerado pelos fogos da inconcebível tortura do réprobo, a estampar a realização da assertiva severa do Evangelho. Entre aspas. E sereis atirados nas trevas exteriores, onde chorareis e rangereis os dentes. Citação de Jesus. A infortunada ovelha desgarrada, que desdenhara ouvir as advertências do prudente e sábio pastor da Galileia, nosso Senhor Jesus, ia nervosamente arrepanhando, ou seja, recolhendo papéis, livros e lápis que se achavam dispostos sobre a mesa. Porque a moça não ia fazendo esse movimento, e como sobre a mesa tinha papéis, lápis, acabava retirando tudo, né? Com o movimento, porque ela está naquele momento em transe, inconsciente, né? Então não tem. Se achavam dispostos sobre a mesa. À disposição dos psicógrafos, porque tem que ter ali lápis, caneta, né? Caderno, papel. E nele julgando reconhecer as próprias vísceras esfaceladas, ossos triturados, carnes sangrentas, o coração, o cérebro, reduzidos a montículos repugnantes, mostrava-os chorando convulsivamente ao presidente da reunião, a quem enxergava com facilidade, suplicando sua intervenção junto a Jesus Nazareno, já que tão bem o conhecia para remediar-lhe a alucinadora situação de se sentir assim, despedaçado, e reconhecesse e sentisse vivo. Nervoso, irrequieto, excitadíssimo, o dantesco, né, esse grande horror, prisioneiro dos tentáculos malvados do suicídio, gargalhava e chorava ao mesmo tempo, suplicava e gemia, extorcia-se e ululava, expunha, sufocada em lágrimas, afogueadas, né, ardente pelo martírio, o drama incomensurável que para si mesmo criara com o suicídio, o remorso inconsolável de preferir a descrença em que vivera e morrera à conformidade conselheira e prudente. Frente às penas da adversidade, pois, reconhecia agora, tardiamente, que todos os dramas que a vida terrena apresenta são meros contratempos passáveis, contrariedades banais, comparadas aos monstruosos sofrimentos originários do suicídio, cuja natureza e intensidade nenhum ser humano, mesmo um espírito desencarnado, é competente para avaliar, uma vez que as não tenha experimentado. Nós estamos aqui, nós estamos ouvindo, nós estamos estudando, mas a misericórdia divina vai colocar pessoas no nosso caminho, que nós possamos ter uma palavra certa. Eu comentei isso a semana passada no estudo e comento hoje com vocês. Eu fiz um diálogo fraterno, a pessoa desencarnou, um ente querido, né, nos braços dele, por sinal, sua esposa, e ele tá bem desorientado, né? Muito triste com a situação. E no segundo diálogo, não foi no primeiro, no segundo, a gente conversando, o amigo espiritual disse, ele está pensando em se matar. Ele não teve coragem de falar. E aí eu olhei para ele, fomos conversando, lá pelas tantas eu perguntei, né? Você tem pensado em suicídio? Aí ele tomou um choque, né? Ele disse, tem. Então tá bom, eu vou lhe falar agora o que é o suicídio. E falei. E ele ficou bem incomodado com aquilo. E falei, inclusive, o processo obsessivo, né? E à medida que eu ia explicando o processo obsessivo, ele ia balançando a cabeça, confirmando que era exatamente tudo aquilo que ele estava vivendo. Então, nós não podemos ficar omissos frente a uma situação dessa. Então, que possamos esclarecer, que possamos orientar, que possamos direcionar uma casa espírita.
Se a pessoa está num processo depressivo, de entristecimento, é hora, quanto mais rápido devemos atuar, o mais rápido possível. Isso tem que ser rápido, entendeu? Porque de uma hora para outra tudo pode acontecer. E se nós estamos aqui, eu nunca pensei em suicídio, mas não é à toa que você está aqui. Jesus nos prepara hoje para mais na frente ele contar com a gente. Entendeu a cena dramática da reunião mediúnica? Entendeu a situação da médium nesse momento? Então, é muito triste você ir para uma reunião mediúnica e às vezes o médium de apoio nesse momento é de fundamental importância. Médium de apoio é de fundamental importância. E às vezes a gente vê médium de apoio dormindo na reunião mediúnica. Eu já acho uma falta de respeito dormir num estudo, imagina num trabalho mediúnico, que é uma certa hipnose que a pessoa acaba se submetendo. Então a gente tem que estar ali, imagina um enfermeiro dormir e o paciente ali estribuchando na frente. Comovido, a personagem principal da mesa, o presidente, a quem tutelares invisíveis amorosamente inspiram, fala-lhe piedosamente, consola-o apontando a luz sacrossanta do Evangelho do Mestre Divino como recurso supremo e único capaz de socorrê-lo, afiançando-lhe ainda com suas palavras de honra, a qual não tem dúvidas em empenhar, tal a certeza do que afirma, a intervenção do médico celeste, que proporcionará alívio imediato aos estranhos males que o afligem. Eleva então uma prece singela e amorosa, depois de convidar todos os corações presentes a galgar com ele o espaço infindo, em busca do seio amorável de Jesus, para a súplica de mercês, de benefícios imediatas para o desgraçado que precisa a serenidade, a fim de expungir da mente a visão macabra com que os próprios delitos lhe fustigam, lhe agridem a alma e a continuação da vida, as quais pretendeu aniquilar com a deserção pelos atalhos do suicídio. Acompanham-no de boa mente todos quantos se interessam pelo infeliz alucinado, encarnados que compõem a mesa, desencarnados que realizam a magnificência da sessão, isto é, instrutores, vigilantes, assistentes, guias da casa, lanceiros e até nós outros, os delinquentes mais serenos, profundamente comovidos. Oram ainda os diretores da nossa colônia que, do segredo do templo, assistem quanto se desenrola entre nós. Oram Teócrito e seus adjuntos, os seus auxiliares, os quais, do hospital, igualmente assiste aos trabalhos por intermédio dos possantes aparelhos que conhecemos ou simplesmente servindo-se da dupla vista, tá? Está lá no Livro dos Espíritos, questão 447, que facilmente aciona. E assim, docemente harmonizada e fortalecida ao impulso vigoroso dos pensamentos homogêneos de tantos corações fraternalmente unidos sobre o ósculo, o beijo sublime da caridade, no que pode ela encerrar de mais belo e desinteressado. A prece, ilibada, pura e santa, transformou-se em corrente vigorosa de luz resplendente, que dentro de curtos minutos atingiu o alvo sagrado e voltou fecundada pelo amplexo, o abraço da sua divina misericórdia. Cada pensamento que se unifica aos demais em anseios compassivos, cada expressão caridosa extraída do coração, que subia à procura do Pai Altíssimo em favor do infeliz, ferreteado, manchado pelo suicídio, que precisou do concurso humano para se adaptar ao além-túmulo, são vozes ali segredarem esperanças, murmurarem esperanças. São bálsamos fecundos e inestimáveis
a gotejar em tréguas, vislumbres de bonanças nas cruentas tempestades que sacodem seu espírito ergastulado, preso na desgraça. Então, se nós pararmos para pensar, o que nós fazemos aqui quando nos reunimos para orar pelo suicida? Nós não estamos elevando o nosso pensamento ao céu? Por cada um. Então imagina que a gente se reúne um grupo ali, um grupo aqui. Carla e Claudinha vão ler os nomes e eu simplesmente viajo, vou embora. Né? Que falta de caridade é essa? Então, como eu só me lembro de Jesus falando para o discípulo: nem por uma hora pudestes velar comigo. Então, a oração de intercessão é um ato de caridade. E eles precisam, o suicida precisa muito de oração. Sabe Deus há quantos anos esse irmão está nessa situação? E a gente vai ver mais para frente o benefício da oração pelo suicida. O que eles sentem quando nós chamamos e pensamos neles através da oração. Então, nisso a gente percebe o benefício de uma reunião de desobsessão, a seriedade de um trabalho de desobsessão, o comprometimento dos trabalhadores com o trabalho de desobsessão. Imagina que ele estava programado para se comunicar através dessa médium. E se essa médium faltasse? Não tem substituto. Não existe isso. Fulano faltou, os espíritos que estavam programados para fulano levam para Beltrano. Gente, isso não existe em reunião mediúnica. Então, conta-se sim com a presença do médium. Foi bom, gente? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade que Ele nos deu de estudo e de reflexão. Então vamos serenar, vamos fazer esse silêncio religioso, como a gente viu na canção. Vamos chamar o silêncio que ele vem. E junto com esse silêncio, mais uma vez, aprendemos com essas lições o amor de Jesus por nós, a sua disposição, né? É o bom pastor, o médico divino que está esperando por nós. E também, como diz a canção, chama Jesus, chama que Ele vem. Então queremos te chamar, amigo Jesus, para que tu possas, e tu que sabes e conheces e sondas o coração de cada um de nós, ajuda-nos a caminharmos no teu caminho, ajuda-nos a porfiarmos no nosso trabalho, no nosso dever, que não é grandioso, mas que para nós é pesado e requer o nosso esforço. Ajuda-nos também que a gente possa pensar e orar por esses irmãos mais necessitados que nós, esses irmãos que também nós vimos hoje na leitura escolher o atalho do suicídio. Como nos chamam os atalhos da vida, que a gente quer chegar logo, primeiro, ganhar. Como é difícil caminhar no teu caminho para nós ainda, Jesus, e os espíritos rebeldes. Como é difícil acreditarmos e confiarmos na tua palavra, que sempre está conosco até o fim dos tempos. Porque na primeira dificuldade, no primeiro grande aperreio, a gente chora, a gente reclama, a gente queixa abandono, eu estou sozinho, ninguém comigo. Mas quantas vezes tu disseste que nunca, nunca estaremos sós, que nunca ia nos deixar, que o bom pastor deixa as 99 para ir buscar a rebelde. E hoje nós vimos quanto empenho nessa reunião para assistir aos mais necessitados, aos mais sofredores. Então ajuda-nos, nós que estamos um pouco melhor,
a sabermos dar o nosso copo ou a nossa gota de água, da boa palavra, da esperança, da alegria, de calar a queixa e a reclamação constante. Ajuda-nos, Jesus, a confiarmos mais em Ti. Ajuda-nos a sermos como Tu pediste, para a gente ser o sal da terra. Ajuda-nos a caminharmos até Ti. Ajuda esses irmãos que pedem por misericórdia. E ajuda-nos a confiarmos que Tu estás conosco desde sempre. Que assim seja.